Tubarões são predadores eficientes, adaptados aos mais diversos ambientes, graças à sinergia entre os órgãos dos sentidos durante o processo de caça. Olá, aquófilos! Tubarões têm sentidos muito desenvolvidos e até mais dos 5 que normalmente conhecemos. Neste vídeo, você vai conhecer as características dos órgãos dos sentidos dos tubarões e sua relação com suas presas e hábitats onde elas ocorrem. Então vamos, roda a vinheta! A imagem de tubarões predando está muito fixada nos que capturam presas pelágicas da zona nerítica e oceânica. Só que com mais de 350 espécies de tubarões, não é possível que todas predem na mesma zona, né? Pensemos um pouco na forma e no habitat explorado por algumas espécies. Iniciemos primeiro por entender um pouco como é que se divide o oceano. Ecologicamente, o oceano é dividido em duas grandes zonas. A zona nerítica, que corresponde à plataforma continental, e a zona oceânica, que é tudo depois da plataforma. Tanto na zona nerítica quanto na oceânica, temos a zona eufótica ou fótica, onde ocorre a fotossíntese e são viáveis os arrecifes de corais, e há uma alta produtividade biológica e uma alta biodiversidade. Na zona oceânica, também encontramos a zona afótica, onde a luz não penetra e não é possível a fotossíntese, mas ocorre a quimiossíntese. Em ambas zonas, nerítica e oceânica, temos a zona bentônica, que se refere à região do ambiente marinho situada próxima do fundo oceânico. E como se relacionam os órgãos do sentido dos tubarões com suas presas e hábitat? Que tal se iniciamos pela visão? O tubarão tem um campo de visão de quase 360 graus. Seus olhos são como os olhos de outros vertebrados, com lente, retina, íris e córnea. Uma característica muito importante da visão do tubarão é o tapete lúcido, que está localizado atrás da retina, que lhe permite ver quando tem pouca luz, em águas turvas ou em águas profundas. Quando a luz atravessa a retina e atinge os cristais do tapete lúcido, ela é refletida de volta para a retina. Dentro da retina estão os bastonetes, que reconhecem a diferença entre a claridade e a escuridão. E estão os cones, que permitem que o organismo veja em cores. Outras estruturas interessantes nos olhos dos tubarões são suas pálpebras, que servem de proteção do olho quando está predando ou se está defendendo de algum ataque. Alguns tubarões têm uma terceira barreira que protege, que é a membrana nitidante. O tubarão branco e o tubarão-baleia não têm membrana nitidante, então eles reviram os olhos na parte de atrás da cabeça, dando-lhes uma aparência de olhos brancos. Em relação ao olfato, os tubarões possuem um par de narinas localizadas abaixo da borda frontal do focinho. Cada narina é dividida por uma aba nasal em duas aberturas, e lá se encontram os bulbos olfativos, com várias dobras na superfície que aumentam a captação de moléculas de odor e ativam os quimiorreceptores das fibras olfativas que vão direto ao nervo olfativo. O cérebro de todas as espécies de tubarão possui uma tendência a apresentar telencéfalos, a área olfativa do cérebro bem maior que em outras espécies. Ao comparar o cérebro de um tubarão típico com o de um tubarão-martelo, as diferenças são óbvias. O tubarão-martelo tem um telencéfalo maior e um cerebelo com mais circunvoluções. Essas diferenças evoluíram como resultado de uma combinação de habilidades locomotoras, comportamentos sociais complexos, integração sensório-motora e captura de presas. Em relação ao ouvido, o som viaja mais longe e mais rápido debaixo da água.
Os tubarões são facilmente capazes de detectar suas presas a distâncias de mais de 243 metros. Eles ouvem melhor os sons graves e profundos, frequências que variam entre 10 a 800 Hz, e são particularmente sensíveis a sons abaixo dos 375 Hz. A abertura do ouvido fica atrás do olho. O ouvido interno consiste em 3 canais semicirculares com máculas sensoriais revestidos com pelos e preenchidas com endolinfa, que ajudam o tubarão a perceber o som e as vibrações na água. As áreas responsáveis tanto pelo equilíbrio quanto pela percepção do som são chamadas de sáculo, lagena e utrículo. Essas partes possuem pequenos depósitos calcáreos que se balançam nas células ciliadas sensoriais próximas, que enviam sinais ao cérebro, resultando em sensações de desequilíbrio ou equilíbrio que o tubarão interpreta. Ao mesmo tempo, os tubarões percebem vibrações com todo o corpo, usando a linha lateral, o que lhes permite sentir suas presas e potenciais perigos. O tato, altamente desenvolvido, é semelhante a uma espécie de sabor da pele, entre aspas, possibilitado pela presença de criptas sensoriais por todo o corpo. Esses receptores, distribuídos por todo o corpo, permitem que o tubarão aprecie o ambiente em que está se movimentando. Um simples toque é suficiente para dizer ao tubarão se a presa que ele está considerando é adequada ou não. É por isso que ele, às vezes, apenas empurra sem morder. Relacionados com a linha lateral está o sistema eletroreceptor dos tubarões. Os poros da linha lateral, ao redor do focinho, desenvolveram uma sensibilidade às flutuações dos campos elétricos no habitat dos tubarões. Esses órgãos sensoriais modificados são conhecidos como ampulas de Lorenzini. São poros bulbosos grandes, preenchidos com uma substância gelatinosa e conectados a canais cilíndricos. Na base de cada poro há nervos sensoriais que transportam os sinais elétricos para o cérebro. E sobre o paladar dos tubarões, que podemos falar? Bom, os botões gustativos são os órgãos de sentidos periféricos do sistema gustativo. Papilas gustativas de elasmobrânquios são encontrados em todo o epitélio da cavidade orofaríngea, isto é, na região do palato, na língua, arcos branquiais, válvulas orais e faringe. Em tubarões, as papilas gustativas são mais numerosas em espécies bentônicas que em espécies pelágicas. A distribuição varia possivelmente de acordo com o mecanismo de alimentação adotado. Em espécies pelágicas que se alimentam predominantemente de organismos grandes, mais ativos, mordem suas presas, sugerindo que a área ao redor da mandíbula é mais eficiente para a degustação. Vamos ver algumas espécies de tubarões para entender melhor como funciona a questão dos órgãos dos sentidos. O tubarão lixa busca suas presas em áreas de recifes, manguezais e planícies de areia. Geralmente combina o tato, dado pelos barbilhões que estão na boca, explorando ventos, o olfato, a visão e a audição para detectar as presas que logo las engole por sucção. As ampulas de Lorenzini são mais usadas quando a visão fica comprometida. Já o tubarão-baleia se alimenta na zona pelágica, sempre na procura de cardumes de pequenos peixes e crio, basicamente detectados visualmente. Ele abre a boca e, por processos de filtração e sucção, ingere as presas. Os órgãos dos sentidos nele são pouco utilizados para os processos de predação e são muito mais utilizados para os processos de deslocamento, especialmente durante as migrações. Já o tubarão branco é tido como um dos mais eficientes predadores. Explora a zona pelágica em busca de presas grandes, ativas, que possam ter feridas e ricas em gordura. Assim, sua aproximação inicial é auditiva e visual, mas se a presa está ferida, o olfato será o guia principal. Junto com o tubarão cabeça chata, o Carcharinus leucas,
São os que mais integram todos os sentidos na hora da predação. As espécies de tubarão-martelo exploram ambientes pelágicos, dependendo da espécie, um pouco mais para águas abertas, outras muito mais ligadas a áreas bentônicas, mas em geral, ambientes pelágicos, em busca de presas que são detectadas visual e olfativamente, assim como por meio da eletrorecepção. Para detectar presas, o tubarão é equipado com vários órgãos e sensores que permitem que ele se oriente e se mova, tornando-o um predador eficiente. Não é um sentido em particular que dá vantagem ao tubarão, mas sim a complementaridade e sinergia entre todos eles. Dependendo das condições ambientais, eles serão úteis em momentos diferentes. O olfato é eficaz ao longo de algumas dezenas de quilômetros para detectar presas à distância. A visão permite a preparação de um ataque em algumas dezenas de metros. E a detecção de campos elétricos permite a exploração do entorno em um raio de 2 metros. Naturalmente, existe uma relação entre a organização cerebral, a agudeza dos diferentes sentidos e o hábitat onde os tubarões procuram suas presas. Telencéfalos maiores dão uma maior agudeza olfativa. Cerebelos com mais quantidade de circunvoluções indicam uma maior destreza, um maior equilíbrio, maior facilidade para a caça e captura de presas mais móveis, mais ágeis. Diencéfalos mais desenvolvidos indicam uma melhor visão, então uma aproximação à busca das presas mais facilmente relacionadas com a visão. As informações apresentadas aqui não entraram em detalhe da morfologia, da anatomia de cada um dos órgãos para as diferentes espécies. Foi uma visão geral. Esperamos que tenha gostado. Mas se você quer saber mais sobre os sentidos dos elasmobrânquios, estes são alguns artigos sobre o tema que lhes serão muito interessantes. Espero que tenha gostado das informações. E não deixe de nos dar sua opinião sobre o vídeo e os demais conteúdos do canal. Obrigada por nos ajudar a fazer divulgação científica, compartilhando com seus alunos, colegas e amigos. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações se ainda não se inscreveu. Lembre, saber não pode ser luxo. Até a próxima!